Bom, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, glórias a Deus, mais uma vez estamos juntamente com você para estarmos estudando aqui mais uma lição. Como vocês já me conhecem, estamos aqui semanalmente, postando as nossas aulas concernente à nossa escola dominical, assuntos, né, que nós temos estudado, assuntos que são importantes, que são fundamentais para a nossa vida cotidiana e a nossa vida espiritual. E nós estamos aqui nesse trimestre, né, esse último trimestre de 2019, ou nesses 3 meses, né, que nós estivemos estudando aqui, e nós estamos aqui quase no finalzinho, nós estamos para estudar essa semana a lição de número 7, então nós temos mais algumas lições para encerrar o nosso trimestre aqui, mas nós iremos estudar aqui essa semana essa lição maravilhosa, e nós vamos tratar desse tema importante tanto para os dias a qual ele foi colocado, né, esse tema a qual ele foi discutido na época, ou ele foi mesmo no contexto histórico da época quando ele foi escrito, quando ele foi aplicado, e nós vamos estudar aqui também para um contexto geral para os nossos dias de hoje. Então, convido você para fazer parte aqui da nossa aula de hoje, da nossa lição, como que tem, né, vamos dizer, o objetivo aqui da nossa aula, da nossa lição é trazer alguns esclarecimentos, trazer alguma luz, né, mais simples, mais construtiva no sentido daquilo que nós estamos estudando aqui. Estamos procurando não dificultar, não trazer muita dificuldade para a nossa lição, procurando trazer o máximo de simplicidade, de entendimento possível para que nós venhamos sair entendidos, não mais complicados. Então, dentro aqui do nosso do projeto, ou do plano aqui das nossas aulas, do nosso canal, o objetivo que nos faz estar aqui todas as semanas trazendo as lições é simplificar o máximo possível daquelas lições ou das lições a qual tem sido mais dificultadas para nós aqui, alguns temas que traz mais dificuldades até mesmo do que uma própria lição em si. Gente, nós temos aí no YouTube, nós temos muitas formas, vários tipos de professores, várias formas de passar as lições, que cada um tem a sua técnica, a sua forma, o seu linguajar, a sua expressão, a sua hermenêutica ou a sua homilética, né? Cada um tem o seu expositivo para apresentar para você, porém, nós procuramos facilitar, alcançar o máximo a linguagem que você possa nos entender de uma forma que você possa se identificar com aquilo que nós estamos tratando aqui. Então, eu convido você para deixar aí, sem deixar de falar sobre isso, porque também o nosso objetivo aqui é trazer você para nos ajudar aqui. Então, convido você para deixar o seu like, deixar a sua participação, deixa aí o seu comentário, deixa a sua pergunta, se você quiser perguntar, fazer algum questionamento, mas que seja construtivo, sem ofensa, tá? Mas que seja para nós aprendermos juntos, tanto para que eu venha aprender, como que para você também possa nos ajudar e também tirar proveito das lições aqui. Então, convido você para nos ajudar aqui, tá? Deixando a sua participação, seu comentário, aperte aí o sininho que está aqui embaixo, aqui no cantinho do vídeo, o sininho aí, deixa ali nas inscrições ali o seu comentário, e não se esqueça também que se você não é inscrito, tem aí o campo para você se inscrever no canal. Você se inscreve no canal, aperte o sininho, deixa o seu like também, o joinha aí, que você está vendo aqui atrás, aqui, né? Deixa o seu joinha também para que você possa nos ajudar a estar melhorando aqui as nossas lições. Então, sem mais delongas, convido você, nos ajude, participe, comente, fale, critique construtivamente, opine, e traz aqui coisas que venham agregar valores aqui para a nossa lição, amém? Então, nossa lição de hoje, né, sem mais delongas, não se esqueça, deixa o seu like, tá? E se inscreve no canal, vem aí conosco para nos ajudar aqui. Mas vamos lá, vamos entrar aqui. A nossa lição de hoje, gente, é a lição de número 7. Nós estaremos aqui estudando a lição de número 7,
aqui no nosso canal Nada Além da Verdade, ou EBD para Todos, desculpe, né? Colocando aqui o outro canal, também convidando você para estar lá no nosso canal Nada Além da Verdade, que é um dos nossos também, que comentamos alguns assuntos. Aqui o nosso objetivo aqui é a escola dominical, é apenas escola dominical, mas lá a gente falamos dos assuntos mais temáticos, né, mais diferenciados aí, sem ser dentro da EBD aqui, mas mais no sentido pastoral, mais no sentido familiar, né, falando alguns assuntos mais de outros cunhos, de outros temas. Mas aqui nós vamos estudar aqui na EBD para Todos a lição de número 7, tá? que é a lição de hoje, a lição dessa semana. A lição de número 7, o tema da nossa lição de hoje é Davi, um rei, ou Davi é ungido rei. Então, esse é o tema da nossa lição. Davi é ungido rei. Então, nós vamos falar sobre a unção davídica. Mas nós não vamos ficar somente focado, gente, na lição aqui a respeito só da unção de Davi. Nós iremos falar a respeito da unção em si, tá? Porque a unção ela faz parte, né? Ela faz parte de uma escolha, né? A unção ela traz aqui um sentido para nós, né? Não somente para derramar um óleo sobre a pessoa, mas a unção, para nós entendermos aqui, ungir é o ato de demonstrar publicamente que a pessoa foi escolhida para o cargo. Então, preste bem atenção. O que é a unção? A unção, ela é ou ungir é o ato, a unção deriva do ungir, então unção, ungir. Então ungir é o ato de demonstrar publicamente que a pessoa foi escolhida para o cargo através da unção. Então a unção nada mais é do que você demonstrar. É a mesma coisa do batismo. Então vamos fazer assim um paralelo ao batismo, né? O batismo nada mais é do que um esclarecimento público. Você vai a público e demonstra às pessoas ali que você verdadeiramente nasceu de novo. Não que o batismo vai fazer você nascer de novo. Você entra nas águas e nasce. Não é nada disso. Ele vai trazer um sentido para um novo nascimento, porque quando você aceita Jesus, você já nasceu de novo. Então a mesma coisa a unção. A unção ela traz uma característica do escolhido. Ela traz uma característica, ela demonstra que a pessoa ela foi verdadeiramente escolhida por Deus. E sendo ela escolhida por Deus, ela vem agora a ser ungida. Então a unção ela traz essa característica de demonstrar a pessoa, demonstrar aquele que foi escolhido. Já a separação ela já traz um âmbito mais diferenciado, porque em contrapartida, a separação é a escolha que se faz entre pessoas para um devido trabalho. Então, olha só, a unção ou ungir é o ato de demonstrar a pessoa, né, que foi escolhida. Já a separação, a escolha é o ato de escolher, o ato de tirar, de pegar entre outras pessoas que estão ali disputando uma vaga, um cargo, ou que seja, você faz uma seleção e escolhe aquela pessoa e direciona ela para aquele cargo. Então, é mais ou menos isso que nós vamos entender aqui, a separação e a unção, amém? E nós vamos entrar aqui na questão da unção aqui no caso de Davi. Então, vamos lá, vamos aqui entrar na nossa lição. Então convido você para participar comigo aqui. Não se esqueça, deixa o seu like, deixa o seu comentário aí para nos ajudar. Amém? Então a lição de número 7, Davi é ungido a rei. A lição ela é concernente, gente, ao dia 17, tá? 17 de novembro de 2019, no próximo domingo, estaremos estudando em classe essa lição. Então, o nosso texto áureo, nós estamos fazendo aqui, né, uma abertura da lição. Esse é a abertura, né, da nossa lição, como de costume a gente sempre faz, a abertura da lição, e depois nós entramos nos comentários aqui que nos cabe estudar aqui. Mas vamos lá, o texto áureo ele está em 1 Samuel. Você que não tem a lição,
Você que ainda não possui a lição, você pode estar acompanhando nas Escrituras Sagradas, que nós estamos estudando 1 Samuel, as cartas, ou o livro, desculpe, o livro de 1 e 2 Samuel é o nosso tema base, né, do nosso estudo, da nossa EBD. Nós estamos falando com base em 1 e 2 Samuel, né, esse livro aqui que traz o sentido aqui do sacerdócio, né, que traz o sentido do juiz, sacerdócio e dos reis. Ele abrange mais a monarquia, né, ele vem trazer mais o sentido monárquico aqui para nós entendermos. Mas tudo bem, vamos lá, vamos entrar aqui. 1 Samuel capítulo 16, verso 13. Então nos acompanhe se você não tem a revista na sua Bíblia Sagrada. Ele vai nos dizer assim, ó: Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Ponto. Vamos lá. Primeiramente, houve aqui a questão de uma sucessão ou de uma negação, na verdade, né, nós estamos entendendo assim, uma negação do reinado daquele primeiro monarca, que foi Saul. Saul, ele tinha sido renegado, né, como rei, foi o que nós estudamos na segunda lição, na lição passada, falando sobre o reinado de Saul, né. Saul, ele foi também ungido. Uma coisa é ser ungido, outra coisa é você ser aprovado. Então, Saul, ele foi ungido por Deus, assim como Davi, né? Ele foi ungido, porém não foi aprovado, porque nós podemos até entrar na fila da unção, nós podemos até caminhar o caminho dos ungidos. Só o que vai definir, que vai fazer com que nós entendamos que fomos escolhidos e ungidos por Deus, é a confirmação divina. Então o Espírito Santo, ele confirma aqui no caso da unção davídica. Saul, ele foi rejeitado porque ele renegou, ele não foi obediente ao mandato. Porém Davi, em contrapartida, Davi, ele já atentou para a obediência, ele foi um bom servo. Então olha só, Davi estava na corte, Davi, ele foi levado após a sua unção. Ele volta a fazer aquilo que ele fazia, porém, numa certa época, quando estava acontecendo uma guerra, lá no capítulo 16, se não me falha a memória, capítulo 16 de 1 Samuel, nós vemos ali, quando há um 16, 17, né, 17 mais próprio, quando houve ali a guerra, no capítulo 16, Davi foi ungido, no capítulo 17, há a guerra ali contra os filisteus, e o que acontecia? Davi, ele estava na casa dos seus pais, ele tinha voltado, ele tinha sido ungido no capítulo 16, porém no capítulo 17, Davi continuava trabalhando com as suas ovelhas. Davi, ele volta para o campo para trabalhar com as suas ovelhas. Então Davi, ele continuava com o seu trabalho. Porém, agora acontece uma guerra contra os filisteus e os seus irmãos que foram para a guerra, que foram escolhidos por Saul para ser, né, guerreiros, que nós vamos entender aqui uma diferença entre os irmãos de Davi e o próprio Davi. Os irmãos eram Forte, Eliabe, Samar, né? Os 7 irmãos ali, alguns irmãos deles foram para a guerra. Então, os irmãos eram fortes, eram bonitos, eram vistosos, eram homens de guerra tanto que foram para a guerra. Só que Davi, como era o menor, era ruivo, né? Talvez não era tão assim aplausivo igual os seus irmãos. Davi, ele continua ali como um pastor de ovelha. Só que os irmãos escolhido por Saul para estar na guerra, mas a diferença que Davi, ele não foi escolhido para estar na guerra naquele momento, porque o projeto para ele era diferente. Deus estava ungindo ele como rei. Então, na casa de Jessé, Davi foi ungido a rei, ungido ao monarca de Israel no lugar de Saul, porque Deus tinha rejeitado o reino de Saul. Mas agora Davi volta para o campo para continuar a sua vida de pastoreio, porque o que Deus chama Saul como rei, só que Saul
ele era pastor de bode, não tinha contato talvez com ovelha, não sabia como direcionar a ovelha, mas Deus chama, né? Deus chama os seus servos ali para pastorear as ovelhas, porque a nação de Israel era símbolo das ovelhas de Deus. Então Deus chama Davi agora como um pastor de ovelha para cuidar do seu rebanho, mas o projeto de Deus estava com ele e ele estava aprendendo ainda. E os seus irmãos na guerra, naquele período de guerra, quando o próprio Golias, né, aquele gigante, ele vai ali para afrontar, alguns dias ele estava afrontando o povo, Davi fica sabendo e ele vai até a guerra ali para, vamos dizer assim, né, para levar alimento para os seus irmãos em guerra. Só que ele viu a afronta de um gigante ali e ele se dispõe a lutar porque não tinha, os guerreiros de Israel eram guerreiros, mas que não queria lutar contra aquele gigante. Mas Davi, ele aprendeu. Então Davi estava na corte, Davi ele foi levado para a corte depois para aprender. Davi viu o trono, Davi estava ali junto com o príncipe, né? Jônatas, caminhou com Jônatas, aprendeu a manejar arco e flecha, aprendeu a guerra. Então Davi, ele foi ungido, foi para a corte, só que ele foi para a corte não para já assumir o trono. Ele foi ali para ser, vamos dizer, para poder aprender, né? Para poder desenvolver a sua chamada ali em meio ou perto ali, né, do rei, perto ali do costume da corte. Davi foi desenvolvendo, só que Davi não foi para reinar, ele não foi para o palácio para reinar. Davi foi, na verdade, para servir. Então Davi, ele estava ali, mesmo sendo ungido a rei, Davi estava como servo. Então ele tinha que ver o trono, né? Ele observou, ele viu o trono, porém ele não ousou desejar o trono. Então uma coisa é você observar, estar ali diante da promessa, diante da bênção ali, mas outra coisa é você receber a bênção quando a bênção for para ser entregue na sua mão. Então, ele tinha que ver o trono, aprender no palácio, servir ao rei, para depois sair ali da corte, ir para uma caverna, passar um período ali junto com malfeitores, treinar, ensinar aqueles homens ali, preparar guerreiros para lutar ao seu lado, para depois ser ungido ou assumir, né, na verdade, assumir o trono ali. Então Davi passou por um processo de aprendizado. Davi, ele viu tudo, ele observou tudo, mas ele esperou o momento certo, ou, né, ele andou dentro da vontade de Deus para assumir o tempo certo ali do seu reinado. Mas vamos continuando aqui. Então, então Samuel tomou o vaso e ungiu Davi na sua casa. A verdade prática, ela vai dizer assim: o propósito da unção é capacitar o obreiro para desempenhar a obra de Deus e com autoridade vencer os gigantes. Então, olha só que interessante. O propósito da unção, né, ou essa unção de Deus, a unção divina em nossa vida, ela tem um propósito. E qual é esse propósito? Qual é o propósito da visão ou da unção de Deus em nossa vida? O propósito da unção de Deus primeiro, capacitar. Então a unção de Deus, ela capacita, ela traz uma capacitação para você poder desempenhar, para um bom desempenho. Então, a unção de Deus, ela capacita o ser humano para um bom desempenho na obra de Deus. E autoridade para vencer os gigantes. Então, olha, ela traz capacidade, né? A unção capacita. A unção de Deus, ela é para capacitar, porque Deus escolhe as coisas loucas desse mundo. Deus não vê o mundo, não vê as pessoas como o homem vê, porque no caso, né, do próprio Samuel, quando ele chega ali na casa de Jessé, ele olha para Eliabe
com o olhar humano. Então ele vê ali a formosura, a beleza, a força, a capacidade que ele achou que Eliabe tinha para ser rei, mas Deus falou assim: não, não é esse. Não é esse que eu escolhi, porque você vê o que está nos seus olhos, você vê como um ser humano, mas eu não vejo o exterior, eu vejo o que está dentro da pessoa. Então, nós enxergamos, nós escolhemos, nós separamos, mas quem dá o aval, quem prepara, quem na verdade dá o último, ou a última, o veredito é Deus. Então você pode até escolher pessoas, você pode até separar pessoas, você pode trazer os seus para o ministério, para a obra, para o cargo, mas na verdade quem define, quem confirma, quem direciona, quem faz com que a pessoa dê fruto na obra, não é você e nem eu, não somos nós, é o Espírito Santo, porque nós temos a capacidade de escolher aquilo que nós vemos, mas Deus, ele não vê como o homem vê. Então, a verdade prática é essa, né? Que nós possamos entender a unção desses princípios, de capacitar o obreiro para desempenhar a obra de Deus e com autoridade para vencer o gigante. Então, capacitar e ter autoridade para vencer. Então, esse é o princípio da unção aqui. Que nós possamos andar nesses princípios aqui. Então, 1 Samuel, no capítulo 16, verso do 1 a 13, nós vamos entender aqui sobre a vida aqui de Davi e da escolha de Davi e da recusa aqui de Saul. Então, disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Então, olha só que interessante. Primeira coisa que nós temos que entender aqui: Deus, ele demonstra, é Deus que demonstra, ou Deus que aponta, que mostra o seu escolhido. Então não somos nós. Se nós escolhemos com base nas nossas perspectivas, então aquele que foi escolhido pelas nossas perspectivas não é aprovado por Deus, porque nós enxergamos a capacidade que o homem tem, mas Deus, ele escolhe o barro, Deus, ele pega o barro, Deus, ele dá forma ao barro, Deus, ele purifica o barro, limpa, e ele faz do vaso um barro, e esse barro, ou esse vaso, Deus usa para aquilo que ele quer. Me faz lembrar de Paulo escrevendo aos Coríntios, quando ele fala a respeito da casa que há vasos. Numa casa há vários tipos de vaso: vasos de ouro, vasos de prata, vasos de bronze, vasos de madeira, né? Então, e vasos de barro. Então, em uma casa há várias modalidades de vasos. Aí nós colocamos esses vasos, essas modalidades de vasos, elas não são importantes pela sua qualidade ou pela sua importância, não. Todos os vasos que estão na casa, eles têm uma finalidade. Gente, eu vou fazer uma colocação aqui, até uma colocação chula, mas é para que nós possamos entender. Dentro de uma casa, não estou falando da casa de Deus, fazendo uma comparação. Dentro de uma casa, até o vaso sanitário, ele tem uma finalidade. Mesmo que seja para ser usado para descarregar excrementos, mas é um vaso utilizável. É um vaso que ele tem uma utilidade. Nós não usamos vaso de ouro, ou vasos que nós colocamos água, ou vasos que você faz qualquer outro tipo de coisa para a finalidade do vaso sanitário, não. E você também não usa o vaso sanitário para enfeitar a sua sala, o seu quarto, ou a sua cozinha, ou o que seja, não. Cada um tem a sua finalidade, mesmo que ele seja as mais escusas, mais descartáveis possíveis, que é o caso do vaso sanitário. Ele tem a sua utilidade lá. Ele é útil naquela área e os demais são úteis na sua área. Tem os vasos de flores, de plantas, vasos que você coloca água. Então tem vasos que você coloca objetos, perfumes. Então cada um tem a sua finalidade. É o que Paulo diz. Cada um dos vasos da casa, ele tem uma finalidade. E Deus, ele usa
Deus ele escolhe, não é porque o vaso é de ouro ou porque o vaso é de prata, não. Deus pega o barro, Deus dá forma ao barro e Deus faz daquele vaso o que ele quer. Então quem escolhe e quem dá forma e quem utiliza o vaso é Deus, não somos nós. Nós vemos aquilo que está no nosso coração, mas Deus ele vê o que está no interior do homem. Então vamos continuando aqui. Então Deus escolheu: enche o teu vaso e vem, que eu vou mostrar para você da casa de Jessé que eu tenho me provido de um rei. Porém, disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu disser. Então, olha só, ponto. Samuel pegou o vaso, como Deus ordenou, e foi até a casa de Jessé o belemita. Chegando lá, Deus tinha falado: olha, eu ungir-me-ás a quem eu te disser. Então Deus falou: olha, eu vou falar, ou eu vou mostrar, né, eu vou dizer para você quem você irá ungir. Eu direi para você quem você irá ungir. Mas quando Samuel chega com o vaso, na casa ali de Jessé, a primeira coisa que ele viu quando chegou os filhos de Jessé, ele viu Eliabe. Ele viu Eliabe, um moço alto, bonito, forte, um moço de guerra valente. Ele já falou: está diante de Deus o seu ungido. Aí Deus na hora já bradou, falou: olha, não é esse quem eu tenho escolhido. Você está vendo o que está nos seus olhos exterior, mas eu vejo o que está interiormente. Então Deus estava reprovando aquele jovem, não porque ele era forte, não porque ele era capaz e não porque ele era bonito. Isso são qualidades que o ser humano pode adquirir, na sua vida ou na sua nascença, na sua biologia, o próprio ser humano ele adquire essas conquistas, essas inferências, na sua vida, a ser bonito, ser forte, ser capaz, a ter talentos, ter força, ter riquezas, ter intelectualidade. Isso ele vai conquistar, mas a diferença é que Deus ele olha para dentro do nosso coração. Então você pode ter todas essas inferências, porém Deus ele vai olhar para o que está no seu coração. Foi o que Deus viu. Deus olhou para o coração de Eliabe e Deus viu um coração impuro, um coração que não merecia estar diante do povo de Israel. Aí Deus reprovou o menino, reprovou aquele jovem, aquele que Samuel tinha visto e escolhido. Mas agora começa a passar. E uma coisa que me faz entender, gente, olha só que interessante. Deus ele reprovou Eliabe. Só que Deus permitiu que todos os 7 irmãos, 7 filhos de Jessé passassem pela fila dos ungidos. Então Deus ele permitiu que todos aqueles jovens eles entrassem na fila, que eles fossem avaliados, que ele passasse por avaliação, passasse pelo processo seletivo. Porém, Deus ele olhou cada um deles tinha alguma coisa que o reprovasse. Mas quando chegou Davi, quando passou todos, a primeira coisa que Samuel falou para o pai o pai daqueles jovens: acabaram-se os mancebos, porque Deus tinha falado: era da casa de Jessé, é da casa de Jessé que eu tenho escolhido o rei. Mas acabou os mancebos, e agora? Mas era a certeza que Deus tinha para escolher ali daquela casa. E Samuel faz a pergunta, que não queria calar naquele momento, viu? E agora? Acabou os mancebos? Mas uma coisa é interessante saber. Que tinha acabado os mancebos de qualidades. Que o pai, o Jessé, o Jessé ali tinha colocado com qualidades para ser escolhido para um fim. Samuel também viu passar diante dele homens, jovens, ali que tinham capacidades para assumir algum trabalho, que eles tinham capacidade para assumir algum trabalho. Porém, Deus não estava aprovando nenhum deles. Porque na fila dos ungidos,
Você pode até entrar na fila dos ungidos, você pode até ser ungido, mas isso não caracteriza que você será aprovado. Então você pode até ser ungido. Foi no caso de Saul. Saul foi ungido, mas ele não foi aprovado, ele não passou pelo processo pedagógico de Deus. Então muitas das vezes nós até questionamos muitas unções a ser escolhidos, até mesmo ministerialmente, se escolhe tantas pessoas para o ministério, porém, quando chega no processo pedagógico, Deus começa a tratar as pessoas, tratar esses que foram ungidos pedagogicamente, essas pessoas não passam no processo pedagógico de Deus, porque vem as lutas, vem as dificuldades, vem o ser humilde, vem a questão de você servir, porque o ungido ele é servo, o ungido ele continua a ser servo. Todos aqueles que foram ungidos, um dia eles foram servos, ou eles continuam sendo servos. Todos aqueles que foram ungidos, eles são servos. Porém, nem todos aqueles que foram ungidos permanecerão servindo, porque muitos pendem a abandonar o serviço, muitos pendem a cair na sua unção, ou abandonar ou deixar a sua unção, ou até mesmo achar que a sua unção é uma unção para ser alguma coisa, para ser alguém. Mas o evangelho, gente, ele tem algo interessante. O evangelho ele não te chama para ganhar. O evangelho não é um evangelho que te proporciona ganhos, pelo contrário, o evangelho ele te proporciona perdas. Como isso? Então eu não vou querer ser cristão, então eu não quero ser evangelho, eu não quero servir a Jesus. Sim, se você não quiser, tudo bem, mas é isso mesmo. A questão do evangelho é isso, é perdas, é perder para ganhar. Então nós abrimos mão de coisas que nós temos, ou até mesmo nós abrimos mão de coisas que nós podemos ganhar para perder. Então nós abrimos mão daquilo que nós ganharíamos ou que nós podemos ganhar e ponhamos a perder. Por quê? Porque o mais importante no evangelho não é aquilo que nós ganhamos agora, é aquilo que nós ganharemos, porque o apóstolo Paulo fala, quando ele estava sendo para ser condenado, ele fala, olha, de uma coisa eu tenho certeza, que as aflições desse tempo presente não hão de se comparar com a glória que me há de ser revelada, porque eu tenho por certo que as aflições não são para se comparar, porque eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé, e agora eu sei que a coroa da justiça, a coroa de glória me está reservada, porque o justo juiz ele me dará naquele grande dia, aleluia, glória a Deus. Então você perde. O evangelho ele te propõe perdas. Aquele jovem rico, quando ele chega diante de Jesus, ele chegou diante de Jesus e Jesus falou para ele, olha, bom servo, tal, questionando ali. E Jesus falou para ele, olha, larga tudo então. Que ele falando, que ele fazia, que ele acontecia, que ele obedecia à lei, que ele era bom, que ele era isso, que ele era aquilo. Jesus falou, não, você faz tudo isso. Só que faz uma coisinha para mim, você faz tudo isso, mas agora eu te convido você a abandonar tudo isso, a perder tudo que você tem para ganhar a vida eterna. O que aquele jovem fez? Ele não abriu mão, ele não quis abrir mão de perder os seus bens. Jesus falou para ele, olha, vende tudo que você tem e me segue. Ele voltou para trás porque ele tinha muitos bens. Então, muitas das vezes, nós não queremos perder, nós só queremos ganhar. Mas o Evangelho, ele pede. Então, o Evangelho, ele pede para que nós abrimos mão de coisas para ganhar o céu. Coisas aqui nessa terra são perecíveis. Coisas aqui nessa terra, aqueles que buscam adquirir coisas, que ajunta tesouro aqui na terra, pode acreditar que o tesouro lá no céu, ele não está juntando. Então, nós buscamos ajuntar tesouro no céu, porque lá os tesouros estão garantidos. Então, nós vamos entendendo aqui, nessa questão, que nós precisamos abrir mão, amém? Vamos lá, vamos continuar aqui, amém? Vamos entrar na nossa lição. Nós falamos aqui, deixamos a entender aqui as perdas, que nós temos, mas é uma perda para um bom ganho lá no céu. Nós entendemos que
o verdadeiro cristão, o verdadeiro ungido, ele abre mão. Ele abre mão de ser servido, ele vem para servir. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus, ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão da sua glória lá no céu. Jesus, ele não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de servo e veio aqui como Machia, como ungido de Deus, o escolhido. Ele se separou de tudo aquilo que era bom aos olhos humanos. Ele se privou de todas as paixões dessa terra, como um bom ungido. Ele se privou de tudo isso para viver verdadeiramente a palavra, viver verdadeiramente uma obediência a Deus. Então, o servo, aquele que é escolhido, aquele que foi direcionado, porque existe aqueles que são servos e que foram reprovados, e existe aqueles que são servos que passam pelo processo pedagógico de Deus, mas porém que são aprovados. Então, Jesus, ele passou pelo processo pedagógico, que ele foi até o fim, até a morte e morte de cruz. Então, muitas das vezes nós achamos que as pessoas que são ungidas, todas elas serão escolhidas, mas não, nem todo mundo que é ungido, ele vai ser aprovado por Deus, porque o processo pedagógico de Deus, ele vai fazer com que nós seremos aprovados. Então, você vai passando pelos processos para ser aprovado lá na frente. Então, vamos lá, vamos continuar aqui, gente. Vamos continuar aqui. Então, aconteceu aqui o fato, na vida aqui dos irmãos de Davi, passaram pela escolha, passaram pelo olhar crítico ali de Deus, só que foram reprovados, mas Deus tinha um projeto na vida de Davi. Então ele chama, olha, vem, traz Davi, porque é ele mesmo. Enquanto ele não chegar aqui, nós não sentaremos à mesa. E quando Davi chegou, ele foi ungido. Só que Davi voltou, Davi, ele foi ungido, mas ele volta para o seu serviço comum, porque ele ainda não tinha sido colocado definitivamente ao cargo de reinar ou de monarca. Ele precisaria passar ainda por um processo de aprendizado. Gente, isso nos faz entender alguma coisa, algo muito importante. Não é porque você é ungido que você já está preparado. Não é porque você foi ungido agora, você já vai assumir um cargo, já vai assumir o pastorado ou a direção de um... Não, você vai passar por aprendizado, você vai ser provado, testado, passar pelo fogo, passar pela água, vai passar por a tempestade para você lá na frente ser aprovado. Então Deus, ele põe a prova para nós, para nos aprovar lá na frente. Então Davi, ele foi provado e aprovado por Deus, indiferente de Saul aqui, que foi reprovado. Amém? Então vamos lá. O conceito, vamos lá. O conceito de unção é do Antigo Testamento. Nosso comentário, nossa introdução aqui, tá bom? Nós já fizemos aqui a abertura, mas vamos aqui entrar na nossa introdução aqui. O conceito de unção é do Antigo Testamento. Destinava-se a sacerdotes e reis, para que estes exercessem com êxito sua função e ministério. Êxodo 40, 13 e 15. 1 Samuel 9, 16. Profetas também eram ocasionalmente ungidos segundo a determinação divina, que foi no caso de Eliseu, que foi ungido profeta no lugar de Elias. Nesta lição, veremos que a temática da unção de Davi é um clássico bíblico, pois ela trata da capacitação de servos de Deus para desempenhar funções na obra divina. A unção de rei ou do rei Davi, por intermédio de Samuel, é uma declaração de escolha divina para cumprir seu propósito. Então, Deus escolhe Davi, como é dito no próprio Salmos, se não me falha a memória, 45 ou 42, ele fala que achei Davi, homem ou meu servo, achei Davi, meu servo, homem segundo o meu coração, que eu tenho escolhido para colocar diante do meu povo. Então Deus achou Davi, Deus encontrou Davi e viu o coração dele. Não é que Deus não sabia onde Davi estava ou não conhecia Davi, não. Deus, ele demonstra que o coração de Davi, o coração de Davi, ele estava escondido em Deus. Amém? Porque ele era um homem de coração puro. Por mais que Davi pecasse, por mais que Davi, ele cometeu tantos pecados, mas algo importante
para nós entendermos era, enquanto muitos pecadores, no caso do próprio Saul, né, que fugiu de Deus, que correu de Deus, e outros mais que se afastaram de Deus, a diferença do próprio Salomão também, que se afastou, correu, foi adorar outros deuses, as suas esposas ali. No caso de Davi, não. Davi, ele cometia erros, pecou, acabou cometendo algo gravíssimo ali, só que Davi corria para Deus. Enquanto uns corria de Deus, Davi não. Davi corria para Deus. Então a diferença entre Davi e os demais era esse. Por isso que o reinado de Davi, por isso que Davi ele se tornou um grande rei. Davi se tornou um grande rei por quê? Em contrapartida, Saul, ele foi um homem desobediente, ele não se submeteu a obedecer a Deus, então ele não foi um bom servo. Saul não foi um bom servo, então, e por ele não ter sido um bom servo, o seu reinado foi aos frangalhos. Já no caso de Davi, não. Davi, ele serviu muito bem, se submeteu ao serviço, se submeteu a tocar no palácio, se submeteu a guerrear, se submeteu a enfrentar Golias, se submeteu a matar alguns filisteus e tirar o prepúcio e levar para agradar o rei ali, se submeteu a estar responsável pelo exército. Então Davi, ele foi galgando poderes, galgando ali cargos ali no palácio. Mas Davi foi aprendendo. Então Davi serviu de uma forma especial. Por isso que o reinado de Davi foi um reinado que, né, ele foi um dos maiores reis de Israel. É um dos reis mais aclamados pelo próprio Israel até hoje. Então vamos entrando aqui. A primeira coisa que nós iremos estudar aqui é Davi ungido rei. Nós vamos rapidamente aqui, né, para nós já irmos para o final, que nós já falamos bastante, mas nós vamos falar sobre o significado aqui, rapidamente, sobre a etimologia e a semântica aqui, né, do termo unção, que no hebraico há duas palavras para unção, que é o suk e machar. A palavra suk aponta para a unção com óleo sobre o corpo, ou a cabeça de um convidado, que está em Deuteronômio 20:40, e lá em Salmo 133, né, lá no Salmo 133, quando ele fala que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, a barba, e corre pelos vestidos, e vai até a orla, né, dos vestidos, que é até o pé ali de Arão. É comparado o quão bom e quão suave é que os irmãos, a união, né? O quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Essa união, ela é comparada à unção sacerdotal, aquela unção que descia sobre a cabeça, a barba, os vestidos, a orla até os pés. Então, essa unção aqui que ele está falando, que ele está tratando, ele está falando a respeito de uma união. Uma união, ela tem essas características de parecer com a unção, porque não é eu sou unido apenas com o braço, eu sou unido apenas com... Não, o corpo inteiro eles têm que estar em plena união. É o que Paulo escreve em Coríntios ali, né? No capítulo 15, se não me falha a memória, ou 14, quando ele fala sobre os membros do corpo. Ele fala sobre a união entre os membros do corpo, sendo que o cabeça é Cristo. Então, essa união aqui, que ele trata no Salmo 133, ele fala que ela é equiparado à unção sacerdotal, que ela equivale todo ungir o corpo inteiro. Mas vamos lá. A segunda aqui, a palavra grega corresponde ao hebraico suk, é aleifo, que é Lucas 7, 38, 40, que pode referir-se ao ato de ungir os enfermos, Marcos 6, 13 e Tiago 5, 14. Quando a palavra machar, enquanto a palavra machar, a ideia é a de cobrir ou untar. Dele deriva o substantivo Machia, ou Messias. Então, o Jesus, né, é considerado o Messias, o Cristo, aquele que veio, né, aquele que viria, que foi o profetizado pelos profetas, né, que foi dito por Deus,
foi mencionado pelos patriarcas, profetizado pelos profetas, confirmado pelos reis, porque os próprios reis, o próprio rei Davi é uma confirmação do Messias, do reinado de Jesus, e depois servido pelos apóstolos ou pelos discípulos, e depois agora pregado pelos apóstolos e agora esperado pela igreja. Né? A igreja, a sua noiva, aguarda o Messias, aguarda o Cristo. Ele veio, trouxe a unção da alegria, trouxe a alegria para a sua noiva, e agora a noiva aguarda a vinda do noivo. Então, esse é o Messias que nós aguardamos aqui. Nos faz também entender, né, essa passagem aqui, essa machar aqui, ela faz nos entender aqui o sentido ali do bom samaritano, porque ele fala sobre ungir, né, o enfermo. O bom samaritano ali, ele foi ungido, untado as suas feridas ali pelo próprio samaritano, né? O samaritano ungiu aquele homem que estava caído, melhor assim dizendo. O bom samaritano ungiu aquele homem que estava caído ali no caminho. E ali dá a característica de trazer aqui essa leifo, né, essa unção aqui, ou essa a machar aqui, que quer dizer que quer dizer no grego, gente. Então vamos trazer aqui para o grego, tá? Eu falei aleifo, que na verdade aleifo é o de suki, né, que é do hebraico aqui, mas já o outro aqui, que é o machar, que quer dizer no grego Kyrio, que se relaciona ou está relacionado ao machar do hebraico aqui, que também traz o nome do Cristo, né? Transliterado traz o nome do Cristo aqui para nós. O simbolismo, né? O simbolismo da unção. Gente, em particular, nós entendemos a unção como dois princípios. Em particular, nós entendemos ela como dois significados. Primeiro, a unção do Espírito Santo, e a unção sacerdotal, a unção das coisas, a unção de enfermo, que, vamos dizer assim, ela se separa entre a unção espiritual e a unção física. Então, todos aqueles que foram ungidos por homens, ou até mesmo pela mão dos presbíteros, dos apóstolos ali, ou das pessoas, ou foi ungido o enfermo, quando os presbíteros colocam ali o óleo sobre a cabeça daquele que está enfermo e ora por ele, tá? E a unção do Espírito Santo, que é uma unção mais já para outra característica, jamais para um revestimento. A unção do Espírito Santo nos traz um revestimento, logicamente, que uma separação para uma obra, mas ela nos reveste para fazer aquela obra, tá bom? Nós somos ungidos, separados, tá? Que dá esses dois significados aqui, ungido e separado, que nós vamos entender, né? Ungido é uma coisa que nós já colocamos, separado é outra, então, mas a unção do Espírito Santo, que é essa unção também, ela nos prepara, ela nos capacita para o devido fim aqui. Então, a unção do Antigo Testamento destinava-se à separação de alguém, já como um ato ordenado por Deus, a unção passou a simbolizar o derramamento do Espírito Santo, que já traz mais para o sentido do Novo Testamento. Lógico que no Antigo Testamento dava mais para o sentido do Novo Testamento aqui, e para o serviço. Terceiro aqui, a unção sobre Davi, né, que nós vimos aí que Davi ele foi ungido categoricamente em 3 estágios. Primeiro estágio na sua casa, pelo próprio Samuel, né, que era o chamado para o reino, né, que ele foi ungido a monarca ali na sua casa. Depois ele é ungido apenas ali em uma cidade ali que ele de Judá ali, que ele se tornou ali um rei, um monarca ali naquela cidade, e enquanto ainda existia os reis da parte de Saul. Mas quando cai a monarquia de Saul, né, quando cai a monarquia da família de Saul, agora Davi ele é ungido pela terceira vez ali em todo Israel. Então, Davi, o reinado de Davi, ou o trono de Davi, ele agora é unido em todo Israel. Então, o trono de Davi ele estava ali só na sua casa, ele tinha sido ungido ali apenas na sua casa, então era um trono local. Depois ele passa para um trono mais já para uma cidade, né, para uma estatal ali de uma cidade, para um trono mais ali já apresentável, já reinando sobre homens, né, sobre algumas pessoas, mas depois ele é ungido, o seu trono já abrange todo Israel. Mas vamos lá. Segundo aqui, Davi, o rei que era servo,
Gente, isso aqui nós vamos entender rapidamente aqui. Primeira coisa, a unção, ela não nos faculta, ela não nos faculta o direito de ser servido. Que nós possamos entender isso de uma vez por todas. A unção, ela não nos faculta direito de ser servido, não. A unção, ela nos mostra, ela nos traz cada dia mais a nós entendermos que nós somos servos. Então a unção, ela não traz glória, a unção, ela traz humildade. Aqueles que são ungidos para o serviço, eles são humildes. Eles têm que se manter humildes. Então, a unção de Deus não tira a nossa atitude de servos. Então, se você perdeu a atitude de servo, uma certa vez, só para nós entendermos rapidamente aqui, uma certa vez um pastor, né, a gente ainda servia, né, ainda era simples, né, servos ali, e nós estava servindo a ceia no ministério. E aí o que aconteceu? A minha esposa estava doente e eu fui pedir para que esse pastor, por favor, levasse a ceia para a minha esposa, porque eu estava servindo dentro da igreja e a minha esposa ela estava com problema no pulmão, estava lá do lado de fora sentada, porque ela não podia ficar dentro da igreja naquele que era a época de calor, era aquele calor, ela tinha acabado de fazer cirurgia do pulmão e ela estava sentada lá fora tomando ar. E eu pedi para esse pastor que estava também ali, né, no ato, praticando ali no ato da ceia, que tinha vários pastores, e eu pedi para esse pastor se ele podia servir a minha esposa lá fora o pão, porque eu estava servindo dentro da igreja, os irmãos ali. E ele pegou e falou para mim que não ia servir, que ele não era servo para servir a minha esposa, que ele era pastor. Então, olha, eu não vou servir porque eu não sou servo, eu sou pastor. Então, você se vire e sirva ela. Olha só, gente. Olha só como a unção ela sobe a cabeça. Então, esse né, chamado pastor só tinha o título. Só carregava um título. Mas, na verdade, o seu coração já tinha sido sondado por Deus. Porque ele não tinha humildade no seu coração. Ele poderia até ter sido separado para o cargo. Ele podia até ter sido separado para o cargo, mas Deus talvez não tinha aprovado essas atitudes. Porque quem se recusa a servir uma ovelha não é pastor. Quem se recusa a alimentar uma ovelha não é pastor. Então, que nós possamos entender isso. Quando recebemos a unção de Deus, nós não perdemos a patente de servo, porque a maior patente que nós carregamos é a patente de servo. É servir. Servir é melhor do que ser servido, porque naquele grande dia nós não seremos servidos por pessoas comuns, não. Por anjos, não. Por arcanjos, serafins, querubins, não. Nós seremos servidos pelo próprio Senhor, pelo próprio Jesus. Amém? Assim como ele disse na última ceia, no partir do pão ali, ele falou, olha, eu não vou comer, a última vez que eu como com vocês aqui essa ceia, porque nós comeremos lá. Então Jesus já estava dando o sentido de que na última ceia, lá, ou naquela grande ceia, nós iríamos ser servidos por ele ali. Então, o Espírito do Senhor, segundo aqui, se retirou de Saul, né? Porque Saul, ele cometeu ali alguns erros e acabou o Espírito Santo, ele não permanece naqueles que só andam no pecado, que só andam no erro. Deus levanta autoridade, pois Deus levantou Davi, né, como uma autoridade em Israel. Terceiro aqui, Davi, o rei que era guerreiro. Então Davi, ele se desenvolveu, né, como guerreiro concernente ao seu trabalho pastoral, né, de pastoreio ali. Ele não foi um rei, ele não se tornou um guerreiro na corte, ele se tornou um guerreiro no pasto. Foi quando ele foi enfrentar ali as ovelhas, foi defender as ovelhas do seu pai. Veio um urso, veio um leão, e ele veio o urso e o leão, e ele enfrenta ali como um guerreiro e despedaça tanto o urso como o leão. Então Davi já era um guerreiro ali, trabalhando com as ovelhas. Então depois ele foi desenvolvendo a arte da guerra, claro. Mas vamos lá, Davi ungido e cheio de fé. Ungido com certeza, né, gente? Ele caracteriza aqui
a fé em Deus. As armas do garoto, né, que nós entendemos aqui que Davi ele não foi a enfrentar o gigante com espadas, com flechas, com madeiras, pau, com nada de armas bélicas, não. Davi ele foi enfrentar o gigante Golias ali com uma funda e 5 pedrinhas. Então, muitas das vezes não é o bastante. Muitas das vezes achamos que precisamos de armas pesadas para derrotarmos o gigante, mas como nós derrotamos os gigantes? Derrotamos os gigantes quando nós estamos em nome de Jesus, porque não é o nosso nome, não é a nossa força. O que derruba o gigante é o nome de Jesus, tá bom? O quarto aqui, o contraste entre Davi e Golias, né? Claro que tá muito distante. É muito distante você comparar um menino de provavelmente 15, 16 anos combater com um gigante de idade e experiente na guerra. Então, o gigante Golias ele era uma ameaça e ele era uma ameaça real. Davi ele era uma solução, mas uma solução improvável. Por que improvável? Porque ninguém acreditava naquela solução, mas Davi era uma solução sim. Ele chegou lá e se dispôs a enfrentar o gigante. Ele se dispôs a ir enfrentar o gigante e foi o que ele fez. Ele derrubou o gigante quando os exércitos, o próprio Saul, os próprios guerreiros, os próprios fortes ali de Israel não venceram, não derrubaram aquele gigante que afrontava Israel. Mas Davi, o menino, o jovem, ele enfrentou o gigante e venceu. Então, gente, o gigante que nós enfrentamos, nós enfrentamos em nome de Jesus, não é a nossa força que derruba. Amém? Então vamos lá. Para nós encerrarmos aqui, tá? Para nós encerrarmos, nós estamos aqui já no finalzinho, né? Mas vamos, só para nós entendermos aqui, ungido, porém servo, né? Que foi o caso de Davi, né? Que ele foi ungido e ele foi servo. A unção de Deus em nossa vida não nos deixa perder a consciência de que somos servos. Então, se você perdeu a sensibilidade, a consciência de ser servo, então volte atrás aí e comece a se conscientizar porque você é servo. Só para nós fecharmos, tá? E lermos aqui já a conclusão, naquela época, Êxodo capítulo 30, verso 22 a 33, fala sobre o óleo da unção, o óleo da santa unção. Era um óleo que foi preparado, que Deus pediu para que preparasse esse óleo com alguns ingredientes. E esse ingrediente era mirra, que era 5,75 kg de mirra, canela, 2,88 kg, o cálamo aromático, o calo aromático, a acácia, né, que também era 2,88, e o azeite, que era 4 litros de azeite. Esse azeite da unção, ele era exclusivo, não podia copiar e nem ungir qualquer pessoa com esse azeite. Se ungisse qualquer um, não era aprovado. Então Deus ele expurgava a pessoa que copiasse, que plagiasse esse óleo, ou comercializasse ou ungisse qualquer pessoa. Amém? A conclusão aqui, ela diz assim: Deus procura homens e mulheres para entregar-lhe grandes responsabilidades, os seus ungidos. Então Deus procura pessoas para ungir e para lhe dar responsabilidades grandes. Ele não conta somente com a posição física, social, intelectual de alguém, mas para a sua condição espiritual. Por isso, ele olha o coração do ser humano e não somente o exterior. Foi dentre os filhos de Jessé que Deus serviu-se de um servo segundo o seu coração. Amém? Então, gente, Deus abençoe. Quero agradecer a você que vai assistir essa lição, né? Ou que já assistiu essa lição, que já participou aqui. Quero agradecer você, pedir que você continue firme. Se Deus te ungiu, Ele vai confirmar essa unção. Não se preocupe, não fique triste se ainda não te reconhecer. Se o homem não te reconheceu, pode acreditar.